Olá, eu sou Walter Procópio, esse é o nosso desafio de ler a Bíblia toda em um ano. E hoje nós vamos meditar em mais 3 capítulos de Levítico, capítulo 16, 17 e capítulo 18 de Levítico. Vamos para o capítulo 16, fala sobre o dia da expiação. O capítulo 16, ele começa com a narrativa de como um sumo sacerdote, o líder espiritual, que era o líder espiritual, podemos dizer, supremo da comunidade, ele é chamado a fazer um ritual. E através dessas práticas rituais aqui de Levítico 16, nós somos transportados, meus irmãos, a um lugar em que a fé e a devoção eram expressas de maneiras tangíveis, por meio de atos cerimoniais. Então vamos lá, capítulo 16, verso 1, o Senhor falou com Moisés depois que morreram os 2 filhos de Arão, por haverem se aproximado do Senhor. O Senhor disse a Moisés, diga a seu irmão Arão, que não entre a toda hora no lugar santíssimo, atrás do véu, diante da tampa da arca, para que não morra, pois aparecerei na nuvem acima da tampa. Lembra que eu falei nas aulas anteriores que era novo para Moisés, novo para Arão. Essa orientação de Deus já mostra que Arão estava indo e voltando, e Deus falou, não é para fazer assim. Então aqui nós vamos ter toda uma preparação para o dia da expiação. O capítulo 16, do verso 1 ao 14, ele fala sobre a entrada solene nos Santos do Santo. Então ele começa com o sumo sacerdote. O sumo sacerdote que é convocado para fazer e realizar o ritual da expiação. Ele é instruído a não entrar a qualquer momento no Santo do Santo. Então, tem que ser no tempo, na hora que Deus determinou. Fala também sobre a escolha dos animais, né? Uma parte crucial dessa preparação seria a escolha dos animais, que serão oferecidos nesses rituais, né? 2 bodes são selecionados, um para ser oferecido como sacrifício pelo pecado e outro para desempenhar um papel simbólico como bode emissário. Essa parte é muito interessante, né? Essa parte ela é repleta reflete a dualidade da expiação. O sacrifício pelo pecado representa a purificação e o perdão, enquanto o bode emissário levará os pecados do povo para longe. O primeiro sacrifício é o do bode pelo pecado, o segundo é o bode emissário, e aí tem a significância espiritual, né? A preparação para o dia da expiação, como está escrito nessa sessão, não era um ritual vazio, não era, não entenda assim, né? Tinha uma significância espiritual muito grande. Ela refletia a crença judaica na necessidade de purificação e reconciliação com Deus. É um lembrete solene da responsabilidade dos sacerdotes em interceder em nome do povo e da necessidade de se arrependerem dos seus pecados. Então, essa passagem ela aponta para um papel central do sumo sacerdote, como mediador entre Deus e o homem. Por que a figura do sumo sacerdote está tomando toda essa preeminência, toda essa atenção? Meu irmão, lá no livro de Hebreus, Jesus será o meu e o seu sumo sacerdote. É assim que Jesus é definido. Todos esses rituais, eles apontam para o que Jesus fez na cruz do Calvário. Por isso eu falei logo no início, se você é um estudante que quer aprofundar, você tem que pegar uma Bíblia, abrir em Levítico e outra abrir no livro de Hebreus. Porque Hebreus é uma interpretação a partir de Cristo do livro de Levítico, né? E aí nós temos, a partir do verso 15, vamos ler aqui o verso 15. Então sacrificarás o bode, entendeu? E aí, verso 19. Com o dedo aspergirá o sangue 7 vezes sobre o altar para purificá-lo e santificá-lo das impurezas dos israelitas. E aí nós temos agora a purificação do tabernáculo, né? Então nós temos esses rituais de purificação para o tabernáculo. Tá? Do verso 15, então sacrificará o bode da oferta pelo pecado em favor do povo e trará o sangue para trás do véu, para com o sangue o que fez com o sangue do novilho. Ele aspergerá sobre a tampa
e na frente dela. Então agora começa o momento da consagração, do ritual de consagração do tabernáculo. Vai ter expiação pelo altar e pelo santo lugar, né? E qual é o significado espiritual? O significado espiritual desse ritual é que o tabernáculo era o lugar onde o povo de Israel se encontrava com Deus. E esse lugar precisava ser purificado, esse lugar precisava também passar por essa purificação. E depois, logo em seguida, nós temos a purificação do povo. Aí nós temos a imposição das mãos sobre o bode emissário. O bode emissário, ele simboliza que ele estava levando o pecado do povo para longe, entendeu? E aí tem a lavagem, a vestimenta do linho. Então, o dia da expiação é um dia de descanso e perdão. A conclusão que eu chego aqui dessa próxima sessão é que destaca a importância do dia da expiação como um dia de descanso solene. O povo é instruído a afligir as suas almas nesse dia, um chamado ao arrependimento e à reflexão sobre os seus próprios pecados. O verso 30, deixa eu ler com você. Porquanto nesse dia se fará apropriação por vocês, para purificá-los. Então perante o Senhor vocês estarão puros de todos os seus pecados. E aí nós vamos agora, isso vai ficar como estatuto perpétuo, se você continuar lendo. Agora vamos para o capítulo 17. Porque o capítulo 17, ele fala da proibição de comer sangue. Muitos estavam esperando chegar nesse capítulo. O capítulo 17, verso 1 ao 7, ele é um trecho que joga luz, traz luz sobre a importância de ordem e da centralização na adoração do Deus de Israel. Deixa eu te explicar. Essa sessão começa com uma clara proibição, a de realizar sacrifício fora do tabernáculo, o santuário móvel que era o lugar onde o sacrifício. O Senhor disse a Moisés: diga a Arão e a seus filhos e a todos os israelitas que o Senhor ordenou: qualquer israelita que sacrificar um boi, um cordeiro ou um cabrito dentro ou fora do acampamento e não trouxer a entrada da tenda do encontro para apresentá-lo como oferta ao Senhor diante do tabernáculo do Senhor, será considerado culpado de sangue, derramou sangue e será eliminado do meio do seu povo. Então tem um lugar, então tem uma proibição, não vai fazer sacrifício em outro lugar, o sacrifício é aqui, é diante do tabernáculo. Além dessa instrução, nós vamos ter ali, Levítico capítulo 17, do verso 10 ao 14, ele traz uma proibição de consumir sangue. Vamos ver o verso 10? Todo israelita estrangeiro residente que comer sangue de qualquer animal, contra esse eu me voltarei e o eliminarei do meio do seu povo. Então está uma orientação, não deve comer sangue. Embora isso possa parecer, assim, à primeira vista, não ser tão significante, isso carrega profundos significados que vão permear a fé e a prática religiosa de Israel nessa época. Entendeu? Vamos lá, em primeiro lugar, o sangue para eles era considerado a vida da criatura. Então, nesse contexto, proibir o consumo de sangue não era apenas uma questão de saúde ou de higiene, né? Mas sim uma expressão simbólica de respeito pela vida dada por Deus. Era um lembrete constante que a vida é algo sagrado, né? Além disso, a proibição de consumir sangue estava ligados aos sacrifícios oferecidos a Deus. Nos rituais do sacrifício, o sangue tinha um papel crucial como símbolo da expiação de pecados e símbolo da comunhão com Deus. O sangue derramado no altar é um meio de purificação e reconciliação. Se o sangue deveria ser derramado sobre o altar, então eu não vou consumi-lo, porque o sangue é para a purificação do meu pecado. Então a proibição de consumir o sangue também tinha aplicações práticas na alimentação. Então os israelitas foram orientados a garantir que o sangue fosse completamente drenado dos animais, antes dos animais serem preparados como alimentos. Isso não apenas reforça a importância da obediência às leis divinas, mas também garantia uma segurança alimentar da comunidade, evitando potenciais riscos à saúde e ao consumo que o sangue poderia provocar. Como lidar com as caças? Com a caça? E aí o Levítico 17,
verso 15 e 16, ele vai trazer orientações sobre o procedimento, como caçar, como lidar. E o que tem aqui? Primeiro, a permissão para comer carne da caça estava sujeita a algumas condições que é muito clara aqui no verso 15. Todo aquele que, natural da terra ou estrangeiro, comer um animal encontrado morto ou despedaçado por animais selvagens, lavará suas roupas, se banhará na água e ficará impuro até a tarde. Então estará puro. Então traz orientações. Então era necessário também drenar o sangue. Então as orientações são muito claras, muito claras, muito claras. Então aqui, para a gente ir para o próximo capítulo, que é o 18, a proibição de consumir sangue nos lembra da importância de valorizar a vida. Nos dias de hoje, onde a vida está sendo tão desvalorizada, Deus está ensinando ao seu povo. E a necessidade de drenar o sangue dos animais caçados antes do consumo nos ensina sobre a importância da responsabilidade ambiental, dos respeitos pelos recursos naturais. E mais do que nunca isso é importante. Vamos para o capítulo 18. Capítulo 18. Levítico 18. Levítico 18 vai nos oferecer, sim, uma visão de um Deus que orienta o seu povo a buscar uma vida justa e virtuosa. Uma vida bonita, uma vida bonita. Então, o capítulo 18 começa assim: Disse o Senhor a Moisés, diga o seguinte aos israelitas, eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Não proceda como se procede no Egito, onde vocês moraram, nem como se procede na terra de Canaã, para onde estou levando. Não siga as suas práticas. Então, Deus vai trazer uma orientação muito clara. O capítulo 18 é Deus trazendo um apontamento para a santidade. Deus fala aos filhos de Israel que Ele é Deus, que eles deveriam agora andar não como andaram no Egito, não como andam as nações aonde Deus está os levando, que é Canaã, né? Então a palavra santidade, ela salta aqui no capítulo 18, por mais que essa palavra não esteja tão evidente, mas o sentido dela é todo aqui no capítulo 18, porque Deus está trazendo aqui. E aí a gente vê a partir do verso 4, entendeu? Ele está trazendo proibições de relações sexuais. A segunda parte do capítulo 18, ele abrange do verso 4 ao verso 18, ele mergulha nas proibições de relações sexuais. Deus traz restrições muito claras. Por exemplo, a proibição do incesto é uma das mensagens centrais desse texto. Deus instrui os israelitas, verso 6, não vos chegareis a nenhuma mulher da vossa parentela para descobrir a sua nudez. Então o texto, ele é muito claro. O versículo 15 estabelece a proibição do adultério. Olha o verso 15, deixa eu ler com você. Não se envolva sexualmente com a sua nora, ela é mulher do seu filho. Não se envolva sexualmente com ela. Está trazendo um padrão. Como é um capítulo que fala conosco nesses dias, onde as pessoas não estão tendo limite, e Deus estabelece limite. Então Deus traz restrições adicionais ao casamento, né? É proibido casar com a esposa de um irmão vivo, e também com a irmã de sua esposa, e quando a esposa estiver viva. O que Deus está trazendo? Orientações tão claras, né? E aí do verso 19 ao verso 23, Deus traz outras práticas que são abomináveis aos seus olhos. Olha o verso número 19. Não se aproxime de uma mulher para se envolver sexualmente com ela, quando ela estiver na impureza da sua menstruação. Não se deite com a mulher do seu próximo. Não entregue seus filhos para serem sacrificados a Moloque. Moloque. Ah, pastor, o que é Moloque? Entendeu? Moloque é um deus, que é um demônio, onde o filho era oferecido, era queimado a esse deus, a esse demônio. Então ele está trazendo orientações tão claras para que isso não aconteça. E a parte final do capítulo 18, Deus vai falar das consequências da desobediência. O verso 24. Não se contamine com nenhum dessas coisas, porque assim se contaminaram as nações que vou expulsar da presença de vocês. Deus está dizendo, se vocês fizerem isso, vocês estão sendo como as nações que eu estou indo para expulsar. E Deus está falando, vocês são diferentes. Vocês são diferentes. Vocês são diferentes. Então, quando eu chego no capítulo 18, a reflexão que fica
é que o capítulo 18 traz uma ênfase na santidade. Sede santo, porque eu sou santo. Foi o que Jesus disse. Então nós temos que viver uma vida santa. Nós temos que ter uma vida santa. Nós temos que ter uma vida santa. E eu termino essa aula dizendo para você, busque viver uma vida santa, uma vida bonita, uma vida que traz alegria ao coração de Deus. Que Deus abençoe sua vida. Se Deus permitir, eu estarei aqui amanhã para mais uma aula, mais 3 capítulos das Sagradas Escrituras. Deus te abençoe.